Hey, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao nosso novo episódio do UniLibrasCast, onde você vai descobrir como se aprofundar na Libras com classificadores, expressões não manuais e, mais do que isso, técnicas práticas que vão realmente trazer um up aí na sua prática, no seu dia a dia, na sua sinalização na Libras. Eu sou o Madison Barreto, sou casado com a Raquel, ela é surda, poetisa, e juntos fundamos a Universidade da Libras e a Unidestrava, e nesse episódio de hoje eu vou trazer muito dos bastidores daquilo que funciona hoje para você realmente ir para o seu próximo nível na Libras. Tanto se você está começando agora, quanto se você já está estudando a Libras aí há algum tempo. O episódio de hoje está realmente imperdível. Eu espero que realmente ele traga bastante clareza para você. Então, compartilhe com seus amigos, joga lá no grupo de Libras e coloca embaixo aqui também os seus comentários e as suas dúvidas nos comentários aqui do vídeo, porque quem sabe no próximo episódio do Madison Responde, eu vou responder às suas perguntas e às suas dúvidas. O que são classificadores da Libras e como eles surgiram? Para mim, os classificadores da Libras são aquilo que tem de mais bonito na comunicação na Libras. Eles mudaram por completo a minha perspectiva, a minha comunicação, a minha sinalização na Libras. Os classificadores, eles são como se fossem moldes visuais na mente. Eles ajudam a organizar as ideias, ajudam a dar forma às ideias. É como se fosse... Pare e pensa numa criança, por exemplo, que ela olha para uma caixa de papelão e de repente transforma aquilo ali numa nave espacial. Sabe? Era uma coisa sem vida, de repente agora tem vida, tem dinâmica e tal. Atualmente a gente está morando na Chapada Diamantina, né? E a casa onde a gente está morando, né, os proprietários atualmente moram próximo aqui, e eu fiquei observando a filha deles, que tem 4 anos de idade, brincando no quintal. Foi muito interessante perceber as coisas que ela usa para poder brincar, né? Os encaixes, as peças, os moldes, e eu fiquei observando o jeito dela juntar aquelas coisas ali, e para mim ficou muito nítido que ela estava construindo uma casa, sabe? Ela viu o pai dela preparando o portão, viu o pai dela fazendo alguns ajustes, alguns detalhes na casa, e para mim ficou muito nítido o quanto que ela também estava fazendo aquilo dentro daquilo que ela estava desenvolvendo e imaginando ali. Eu percebo que os classificadores eles têm justamente essa potencialidade de comunicação. Para e pensa comigo. Os surdos, lá na infância, por não ouvirem, eles têm que observar muitos detalhes no dia a dia. Então, eles observam o vídeo, eles observam a vida, eles observam as coisas, os objetos em casa, como as coisas estão na mesa, eles observam como as pessoas se vestem, eles observam um desenho e tantas outras coisas. Observam a forma como essas coisas têm, como elas se conectam, como elas são usadas. Ou seja, o cérebro dos surdos vai o tempo todo classificando essa experiência visual que eles têm do mundo. Para fazer isso, eles usam principalmente o córtex visual, que é essa parte de trás aqui do cérebro, que é justamente onde todo o processamento visual acontece, mas eles usam também muito do hemisfério direito do cérebro, que é justamente o hemisfério responsável por esse mapeamento do ambiente onde a gente está, pelo uso desse espaço, pelas conexões culturais, no que diz respeito a tudo aquilo que é relacionado a essa prática mais lúdica que a gente tem no dia a dia, essas conexões e como que as coisas são realmente no dia a dia. E ao perceber isso, ao classificar esse mundo, ao organizar esse mundo, os surdos perceberam e captam de forma intuitiva que cada coisa tem uma forma, tem um jeito de ser. E é isso que são os classificadores. É justamente essa possibilidade de inteireza e de leveza na comunicação, onde você não depende dos sinais, não depende das regras tradicionais da gramática. Você usa as regras, sim, da gramática da Libras, mas numa outra lógica, numa outra pegada, que traz a comunicação muito mais visual. Eu separei um vídeo aqui da Raquel, minha esposa. Como você sabe, minha esposa é surda, é poetisa. E esse vídeo aqui é um vídeo que está fresquinho, que vai ser publicado aqui no canal. Vou mostrar um trechinho dele aqui para você.
Ele é um vídeo que a Raquel fez no dia do aniversário dela, né? Aqui numa trilha que a gente estava fazendo. Compartilhar um trechinho aqui, observa o tipo de sinalização que ela faz, em que mesmo quando ela usa os sinais, ela está fazendo classificadores. Observa isso aqui para você ver na prática os classificadores da Libras. Olha que lugar incrível. Que satisfação. Que vida. É o saborear e sentir o presente que a própria vida me deu e de contemplar cada detalhe, cada nuance, como se fosse um grande jogo de celebração pela própria vida. Sinta todas as coisas, todas as conexões, tudo aquilo que vem e como vem, essa brisa, esse vento, essa harmonia, essa incrível possibilidade de contemplação e de expansão, de avanço. É como o vento que vem e acaricia, e transborda, e abraça. É o saborear da vida. É o saborear das possibilidades e de tudo isso que está dentro de mim e que agora passa a ser do outro também. E que alcança, e que multiplica, e que avança. Tchau! Bora! Bora pra vida! Essa poesia nova de Raquel, ela transmite muito desse perceber do ambiente e de captar as nuances do que está acontecendo ali e de fazer essas conexões. E tudo aí só se torna possível nessas conexões justamente pela possibilidade da sinalização, pela possibilidade da comunicação, por essa possibilidade dessas conexões que os classificadores representam na comunicação na Libras. A grande questão é que muita gente só vai aprender os classificadores lá no curso intermediário, lá no curso avançado. E a verdade é que a maioria das vezes a pessoa não tem acesso a um curso intermediário, porque a cidade dela não tem. Eu morava na capital e não tinha. Percebe? Ou de um curso avançado que talvez só vai ter lá na outra cidade, que eventualmente é difícil de ir, difícil de se locomover. Ou porque vai fazer uma pós-graduação e acha que lá vai ter. Mas a verdade é que esse nível de sinalização, a maioria das vezes você não vai encontrar. Você não vai perceber, você não vai ver esse nível de sinalização. Mas na hora que você encontrar com o surdo, ele vai usar. Aí tu não aprendeu, mas de repente o surdo está usando, e aí você fica refém das palavras ali, sem conseguir ter a comunicação realmente. Os classificadores, eles são como, na sua sinalização na Libras, eles são como as ferramentas que um escultor usa para poder moldar a obra de arte dele a partir de um bloco de mármore, por exemplo, destacando cada detalhe essencial, mostrando e enfatizando aquilo que realmente importa, com diferentes ângulos, com diferentes posições. Eu capto que os classificadores são assim, eles vêm justamente desse olhar acurado dos surdos no processo de aquisição da linguagem e nesse processo de o cérebro entender e compreender e dar significado a esse mundo aqui à nossa volta. Mas, se você que é ouvinte e quer realmente se desenvolver na Libras, os classificadores são a chave, porque eles trazem essa possibilidade de ampliar a sua percepção cultural, a sua percepção linguística, a sua percepção de desenvolvimento dessa comunicação na Libras. Como as expressões faciais e corporais na Libras são utilizadas para transmitir emoções e nuances culturais? Pode dar alguns exemplos? Eu costumo dizer que as expressões não manuais, ou seja, aquilo que você expressa na língua de sinais sem ser com as suas mãos,
Então, aquilo que você expressa com o seu rosto, né? E aí o rosto entra os olhos, né? As sobrancelhas, o movimento do nariz, né? Da boca, né? Da bochecha, inflar e tal, da cabeça, do tronco, ou seja, tudo aquilo que você expressa na língua de sinais, que você não está usando as suas mãos, são expressões não manuais. Eu costumo dizer que as expressões não manuais, elas são como o tempero da comunicação em Libras. Por quê? Porque sem elas, a mensagem é como se fosse aquela comida sem sabor. Já aconteceu de você preparar um prato e tal, mas você esquecer de colocar sal? Não é a mesma coisa. Faltou, sabe? Já aconteceu de você preparar um prato especial e aí, de repente, quem tá ali, a sua família, amigos e tal, tá comendo. E aí a pessoa fala assim, nossa, o que você colocou aqui? Tem um toque, tem algo diferente aqui e tal. Aí você fala assim, esse daí é segredo, sabe? É justamente isso. E na Libras, esse segredo, desse tempero da comunicação, são as expressões não manuais. Porque elas trazem uma outra vida e uma outra dinâmica. É como quando você está vivenciando as suas relações no dia a dia. E assim, as relações humanas, né, nossos relacionamentos no geral, eles são extremamente importantes, mas o que dá esse sabor são as possibilidades das emoções. É aquilo que você sente quando você está interagindo com alguém, como que aquela pessoa faz você se sentir, como que você se conecta, entende? Elas dão, tipo, um sorriso na sua comunicação, no seu dia a dia, pode mudar por completo o dia de alguém. Pode mudar por completo o sentido daquilo que você está falando. Percebe? E é justamente isso na comunicação na Libras. É esse tempero especial. Só que a expressão facial, em especial, ela entra na Libras não só como essa transmissão das emoções, ela entra também como algo que pode modificar o significado de um sinal, modificar o significado de uma palavra. Por exemplo, quando você diz para alguém que você imagina, você está num restaurante, né? Você está ali no restaurante e tal, aí você vai e fala para alguém, espera aí que eu vou ali ao banheiro, né? Uma expressão normal, corriqueira, né? Como quem tá, tô indo ali, o banheiro. Mas se você vai e fala assim, eu vou ali no banheiro, isso já dá uma expressão assim de que eu preciso muito, eu estou muito apertado para ir no banheiro, sabe? Aí imagina, por exemplo, quando você volta do banheiro e você vai e fala assim, né? Essa expressão facial e essa expressão corporal é de alívio. Uau, tô aliviado, sabe? E também quando você vai e volta e você fala assim, sabe? Essa expressão facial aqui já é, nossa, o banheiro estava podre, sabe? Mas se você, conforme for o ambiente em que você foi e tal, você volta e você fala assim, caraca, que banheiro, sabe? Em que você fala assim, nossa, o banheiro estava tão limpo que eu realmente fico imaginando, se eles tiveram o cuidado que eles tiveram com esse banheiro, imagina como que é a cozinha então, porque o banheiro está tão limpo, está tão organizado, sabe? Tá harmonioso, tá decorado, tem um cheiro agradável, tem um perfume que colocaram ali, tem uma essência no ar, entende? Então, ou seja, essa expressão facial mais a expressão corporal que você fez mudaram o significado por completo desse sinal. Ele deixou de ser um sinal e às vezes passou a ser uma frase. Então, as expressões não manuais, elas mudam por completo o significado de algo, para ter uma intensidade maior, uma intensidade menor. Ou seja, ela traz uma conexão, ela traz uma nova vida, uma nova experiência. É como quando você vai numa festa, tá com tanto de gente ali e tal, e entre sorrisos, abraços, contatos, toques, quando você está num ambiente que você se sente bem acolhido, é um outro nível de interação.
Você traz um outro nível de percepção. E é justamente isso que a língua de sinais e as expressões não manuais trazem aqui também. E é sabe, tipo assim, as expressões não manuais, sabe, elas são esse pulo do gato. Elas são esse ingrediente tão especial da comunicação na Libras e elas fazem parte da essência da Libras. E quanto mais você se desenvolve no uso, no domínio das expressões não manuais, fazendo isso de forma coerente, você vai para um outro nível de percepção, para um outro nível de comunicação, onde você literalmente não fica mais dependente de saber uma tonelada de sinais. Porque cá entre nós, não adianta saber uma tonelada de coisas se você não sabe usar, se você não sabe colocar ali aquele tempero pessoal, aquele olhar acurado, aquele olhar direcionado, que vai fazer diferença realmente na sua comunicação, onde você estiver. Como combinar classificadores com expressões não manuais para melhorar cada vez mais a minha comunicação em Libras? Como essas duas coisas se ligam uma à outra? Os classificadores, eles são literalmente uma forma de você classificar aquilo que você quer comunicar. Então você está colocando aquilo ali em classes. Aquilo que é maior, aquilo que é menor, aquilo que é largo, aquilo que é estreito, aquilo que é grosso, aquilo que é fino, aquilo que é achatado, aquilo que é arredondado, aquilo que é circular e assim por diante. E as expressões não manuais, elas seguem essa mesma linha de direção. Então, quando você diz que algo é grande, o grande, né, esse volume maior, ele não vem só aqui nas mãos. Ele vem na sua expressão facial. Aquilo que é estreito vem nessa expressão facial. Aquilo que é fino também. Aquilo que está espalhado vai para o seu movimento corporal. Percebe? A Libras ela é literalmente como se fosse uma grande dança da vida que está acontecendo o tempo todo diante dos seus olhos, mesmo sem ter o som, mesmo sem ter uma música por detrás. Isso traz possibilidade da sua comunicação que elevam ela de uma forma em que aquilo que muitas vezes no português é uma comunicação sem graça, sem sal, na Libras se torna algo vivo, como se fosse um grande filme que você está assistindo e que esse filme se conecta e traz possibilidades e traz outros níveis de potencialidade na sua comunicação que muitas vezes a maioria das pessoas não capta. Olha que interessante essa sinalização aqui. Esse aqui é o Maurício, um dos nossos professores aqui na Universidade da Libras, e essa aqui é a Luana, que trabalhou com a gente um tempo, e ela, nesse momento aqui, ela tinha aprendido a Libras com a gente, se tornado fluente, e eu tinha treinado ela para atuar como intérprete aqui também, e ela estava fazendo a interpretação desse vídeo em Libras para o português. Olha essa sinalização e observa os ângulos, as formas e tal, como que a sinalização em Libras, ela traz esse, como se fosse realmente um filme da vida real, usando classificadores, expressões não manuais, e como que essa dança da Libras acontece durante toda a sinalização do Maurício aqui. Olha esse trecho aqui. Um velhinho, com muita saudade da sua esposa, viu o porta-retrato com a foto dos dois. E aí ele pensou, oh, meu Deus, nessa foto, eu com minha velhinha, toda bonitinha, abraçada comigo. Oh, que... Vou voltar um trecho aqui para que você consiga captar melhor ainda a dimensão e as nuances do que está sendo falado aqui, porque eu sei que às vezes você está aprendendo a Libras e você olha assim, você não consegue ter a dimensão do poder que está ali, quão incrível é aquela comunicação. Olha que legal isso aqui. Primeiro, a expressão facial, né? Esse sinal de velho na Libras, ele vem como se fosse uma pessoa segurando uma bengala
e que tivesse que se apoiar na bengala para ficar assim, com o queixo ou com a cabeça em pé. Então, a expressão facial que ele traz aqui, a expressão não manual, traz essa vida. Então, aqui, só nesse sinal aqui, já tem toda uma vida diferente feita. Aqui o jeito da boca, o olhar, a dificuldade do enxergar. Aí, quando ele olha para essa foto, ele olha para a foto, olha a expressão facial, olha a vida. Quando essa foto está sendo pega aqui assim, quem está vendo a Libras ali acha que é só um simples sinal, mas não é. É como se ele literalmente estivesse pegando o porta-retrato ali na hora. Olha que interessante. E aí, olha que interessante ele faz agora. Ele muda o ângulo, ou seja, aquilo que ele estava vendo ali, vou mostrar exatamente o que eu estou vendo, e ele muda o ângulo. Agora, a forma como ele vai sinalizar é o que ele está vendo ali, como se ele estivesse incorporando a pessoa que ele está vendo na foto. Ou seja, é como no filme, realmente, em que está fazendo aquele ângulo ali das câmeras e tal, e muda o ângulo, e muda a perspectiva. E você passa a enxergar pela perspectiva de quem está filmando, de quem está sendo filmado. Gente, isso aqui é a real sinalização fluente. Por que fluente? Porque ela está fluindo. Não está travada. Ela está fluindo, é natural. Isso é uma sinalização realmente avançada. Mas olha que interessante, ao mesmo tempo em que ela é avançada e viva, é a sinalização natural da Libras. Então, existe ali a conexão, o abraço. Olha que doçura que é o coque que a esposa desse senhor aqui tem na foto. Olha. É um coque, e é um coque feito quase como fazendo uma descrição de uma coroa. Percebe? Ou seja, quando você olha realmente para os classificadores da Libras, perceber essa nuance, perceber essa possibilidade, perceber como que as expressões faciais são conectadas com os classificadores, e mais essa expressão corporal, te coloca no outro nível de jogo, te coloca no outro nível de possibilidade que te traz a possibilidade de ver a cena acontecendo, mesmo que você não está vendo. É simplesmente uma sinalização. Mas ali tem toda uma vida que quando eu, que domino a Libras, vejo, eu vejo ali tudo acontecendo, como se fosse literalmente um filme na minha frente. Mas, infelizmente, muitas pessoas olham para a sinalização em Libras assim e não captam essa beleza que a Libras tem. Por quê? Porque simplesmente está perdido ali ainda olhando para as mãos. É preciso você ir para o seu próximo nível e passar a olhar para aquilo que a Libras tem de tantas possibilidades, de tantas conexões. Qual é o melhor plano de ação para alguém que deseja se aprofundar na vida? Que passos e práticas você recomenda para quem quer ir além do básico? A primeira coisa que você tem que ter em mente para você realmente se aprofundar na Libras anota aí. Não compare a Libras com o português. Porque não tem jeito. É outra língua, é uma outra forma de ver o mundo, é uma outra conexão, uma outra forma de expressão. E a segunda coisa é que, assim como quando você vai fazer um bolo, você traz os ingredientes, você olha ali a receita, né, os ingredientes que estão ali, os ingredientes selecionados, e você sabe que para cada momento ali do bolo tem uma ordem especial que você deve seguir. Tem uma fase especial ali, tem uma quantidade especial, tem uma medida especial. O forno vai influenciar no bolo. Se você pré-aqueceu ou não o forno, por quanto tempo você pré-aqueceu, a qual temperatura você pré-aqueceu, vai influenciar no resultado final do seu bolo. Se você viu ali na receita, olha, coloca 2 medidas de cacau em pó, e você foi lá, vou pegar aqui um achocolatado mesmo e vou colocar, não vai ficar a mesma coisa. O achocolatado já tem açúcar.
Você já tinha colocado açúcar na receita. Outros ingredientes já tem uma pegada mais doce. Vai ficar aquela coisa assim, meio que cebosa ali no final das contas, sabe? Aquele bolo que você quer, sabe? Que às vezes você até comia a fatia assim, você sentia aqueles grãozinhos assim do açúcar, sabe? É por causa disso. Não seguiram a receita. Não seguiram aquilo que deveria ter seguido. Na ordem correta. Inclusive, na ordem dos ingredientes. Tem vezes, conforme a receita ali, se você colocar cacau em pó antes da manteiga, não vai dar bom. O bolo vai solar. Então, é fundamental você ter essa clareza de que na hora de você realmente seguir esse passo a passo do seu desenvolvimento da Libras, a ordem com que você faz as coisas influencia no seu resultado, influencia no seu desenvolvimento. Aqui entra um segredo que a gente aplica aqui na Universidade da Libras, que é o seguinte: toda a sua prática na Libras, vou repetir de novo, e coloca aí em letras garrafais aí no seu caderno, com aquela canetinha assim cintilante, aquele marca-texto assim, toda a sua prática na Libras deve ser feita com a sinalização natural de pessoas surdas, e não com uma sinalização artificial. Sabe aquele jeito como você vê um vídeo de Libras, a pessoa está lá sinalizando e tal, mas tipo, você vê que aquele ali foi preparado especificamente para poder te ensinar a Libras? Essa sinalização não serve para você aprender a Libras. E eu vou te falar uma razão muito simples de por que ela não serve. Porque ela foi feita com qual objetivo? Te ajudar a aprender a Libras. Só por causa disso. Quando você vai se comunicar com surdos, eles não estão lá para poder te ajudar a aprender a Libras. Eles estão lá para se comunicar com você. É a vida como ela é. É a sinalização como ela é. E eu vejo hoje que, independente de quem foi que fez o material, quer seja uma pessoa surda, ouvinte, uma pós-graduação, uma universidade, qualquer lugar que seja, quando mostram um vídeo de Libras, fizemos esse vídeo aqui para as pessoas poderem aprender a Libras com eles. É uma sinalização artificial. Uma sinalização mecânica. E assim a pessoa ela te mostra, aí faz um pouco mais devagar, aí ela te, olha, faz assim agora com a sua mão, faz assim com a outra, vira as duas, faz assim, aí você faz assim. Até você fazer isso aí, tudo surdo já foi embora. Se você faz assim para um surdo, é esperar. Entende? A Libras, ela é uma língua tão viva, tão poderosa, que aquilo que você faz, o como você faz ou o que você não faz, influencia na comunicação. Se você vai fazer um simples bom dia e você se preocupa com o formato da mão que você vai fazer, aí você fica lá assim, faz assim, para depois você fazer assim, esse olhar que você direcionou para cima, tentando se lembrar de algo, na Libras, significa incerteza. Significa que você não está confiante no que você está fazendo. É como se você estivesse dizendo para o surdo assim, bom dia? Meio que não acreditando que você está desejando que a pessoa tenha realmente um bom dia. E a grande questão é que lá no fundo mesmo, já viu aqueles vídeos que eles pegam um bebê recém-nascido, sabe? Às vezes com poucos meses ali, e coloca ele para poder nadar, sabe? Eles não colocam num ambiente rasinho, delicado e tal, num pote de água. Não, eles colocam ele num ambiente real. E ele nada naturalmente. Por quê? Porque de forma natural, nós, enquanto bebês, sabíamos lidar com o ambiente de água. Estávamos, afinal de contas, dentro da barriga da mãe, cheio de líquido amniótico, que é água. Ou um líquido, por assim dizer. Percebe? E aí, quando a criança que não foi exposta a isso, como foi o meu caso, não fiquei tendo contato com a água lá, quando eu fui aprender a nadar, foi logo no ano que eu me casei com a Raquel, eu resolvi que a gente ia fazer um curso de natação, a gente foi. Eu entrava na água, parecia uma pedra, afundava. Porque ao longo do meu desenvolvimento ali como criança, tantas e tantas e tantas vezes, quando eu chegava na beirada da piscina, me diziam, cuidado, alguém ia lá e me segurava. Então, o meu cérebro tomou o quê? Isso aqui é perigoso, sabe? Eu só consegui aprender a nadar no dia em que a minha instrutora do curso de natação, ela falou assim, Madison,
A água é sua amiga. A água é sua amiga. Você tem que sentir a água. Saboreie o que você está fazendo. Não vai com esse desespero que você está indo. Aí eu me soltei. Eu me permiti. E eu comecei a encarar a água ali como amigo. Eu conversei com a água da piscina, para você ter uma noção. E eu me soltei. Isso trouxe uma outra vivência e uma outra possibilidade ali. Mas qual que é a grande questão? A grande questão é que eu aprendi a nadar ali na piscina. Aí depois, quando eu fui acampar com um casal de amigos, eu e Raquel e tal, aí ele falou assim, Madison, lá tem um rio, cara, é fantástico. Aí eu fui nadar do rio. E aí tava muito animado e tal, tinha umas pedras ali, mas eu não consegui nem bater as pernas de tanta pedra que tinha no lugar. Mas aí depois tinha um vão, tinha um desnível assim embaixo, em que a água estava fluindo naturalmente. E esse meu amigo tinha perguntado, mas sabe nadar? Eu falei, sei. Fazia e abafava lá na aula de natação, aí eu fui lá. Mas aí, ali naquela água do rio, quando de repente eu não dava pé mais e eu tentei nadar, não foi. Não foi. Eu me desesperei. E eu comecei, tipo, aqui tanto de água, e sabendo que tinha uma queda d'água, uma cachoeira logo em seguida, eu me desesperei, imagina, eu caí naquela cachoeira, sabe? Eu não consegui nadar. Eu não consegui nadar. Eu comecei a gritar por socorro, 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 socorro. Aí eu me lembrei lá na minha voz, assim, de uma reportagem que eu tinha visto, em que um bobeiro falou assim, tranquiliza, relaxa. Aí eu lembrei disso e eu comecei a boiar. Eu já tinha aprendido a boiar e eu relaxei o meu corpo e comecei a boiar, até que esse amigo veio e tal, me acudiu e me levou para um lugar seguro ali. No final das contas, muitas vezes o aprendizado da Libras é esse aprendizado mecânico. Você aprendeu a bater as mãos, você aprendeu a bater os pés, mas na hora de nadar, num ambiente real, natural, tu não está preparado. Você aprendeu a movimentar as mãos, você aprendeu a fazer alguns sinais, você aprendeu a fazer algumas frases, mas na hora que você vai para o ambiente real, você não está preparado. Por quê? Porque aquilo que você aprendeu a fazer não é natural, é artificial. É isso que aconteceu comigo. Comecei a trabalhar coordenando funcionários surdos. Tinha mais de 6 anos na área da Libras, interpretava na igreja, tinha trabalhado como intérprete para um grupo de adolescentes surdos numa empresa durante um tempo, tinha sido promovido para aquela função ali porque viram minha sinalização, mas na hora do vamos ver, quando eu fui fazer uma reunião ali com 55 funcionários surdos, eu literalmente travei. Eu não estava preparado para aquela comunicação. Eu não estava preparado para aquele nível, para aquele momento ali. Por quê? Porque a minha comunicação não era, descobri isso depois, né? Não era a forma natural como os surdos realmente se comunicam no dia a dia. Era travada, era uma comunicação artificial. Mas por quê? Porque foi assim que me ensinaram, sem perceberem que foi assim. E aí entra a questão de que tem muita gente hoje, tem muita boa vontade, boa intenção no ensino da Libras, quer seja na sua igreja, na sua religião, num curso, ou mesmo os surdos fazendo aquilo ali, mas a real é, o que realmente traz o poder para você se aprofundar na Libras de verdade é a imersão cultural, a imersão na Libras. E a imersão cultural absolutamente não tem nada a ver com você ter contato com surdos. Por quê? A maioria dos familiares dos surdos estão no ambiente de imersão cultural na Libras. Mas eles não sabem, eles não têm comunicação, eles não conseguem ter essa comunicação e essa troca na Libras. Não conseguem ter essa interação real. E isso faz o quê? Você literalmente travar. Você não consegue avançar. Quais recursos e ferramentas são essenciais para quem quer continuar aprendendo a Libras de forma eficaz? Alguma recomendação específica? A primeira recomendação é as coisas que você tem que parar de fazer. Porque muito do que faz você realmente conseguir aprender a Libras de forma eficaz é você parar de aprender a Libras errado. Se lá atrás eu tivesse parado de usar as apostilas de Libras que eu usava, eu tinha me desenvolvido na Libras muito mais rápido.
Percebe? Hoje em dia, o maior gargalo de quem quer aprender a Libras é, bom, na minha época tinha poucos materiais disponíveis. Hoje o que mais tem é material. Hoje o que mais tem é vídeo de Libras. Só que você vai para o YouTube, por exemplo, tem vídeos de Libras no YouTube, que você vai procurar lá, e o vídeo tem 100 mil visualizações, 500 mil visualizações, 1 milhão de visualizações, 5 milhões de visualizações. E você olha para esses números assim e você acha, nossa, esse vídeo aqui é o vídeo certo. Olha, gente, o YouTube, como empresa, não sabe a Libras. Não é papel do YouTube analisar qual vídeo é certo e qual vídeo não é, qual vídeo te ajuda e qual vídeo te atrapalha. E muitos desses vídeos só tem essas quantidades de visualizações porque são vídeos antigos. Uma época em que ninguém postava nada. Quem foi lá e postou agora tem um tanto de visualizações porque as pessoas foram procurando e foram encontrando aquilo ali. Mas quando você olha para aquela sinalização, você pode ter assistido todos esses vídeos. É simples. É um teste muito, muito, muito simples. Vou te mostrar aqui um teste de Libras para você que está um tempão tentando aprender Libras. É um teste de Libras isso aqui. Observe essa sinalização aqui, ó. Talvez você tenha entendido uma parte da sinalização. Ótimo e parabéns para você por causa disso. Agora uma pergunta real para você. Você faria uma sinalização assim? Provavelmente não. Por quê? Porque aquilo ali é a sinalização natural na cultura surda. Sinalização que minha esposa Raquel está fazendo. Na cultura surda. Enquanto que na maioria das vezes, qual o sinal que você ia fazer ali? Talvez o sinal de árvore. E acabou a conversa. Acabou a comunicação. Percebe? Fica aquela coisa sem sal. Fica sem o direcionamento real. Entende? Então, aquilo que você não faz é tão importante como aquilo que você faz. Então, a primeira coisa é, para de ficar catando um tanto de vídeo na internet de qualquer coisa aí de Libras que você encontra na sua frente. Não é na multidão, não é no quantos vídeos você já assistiu que você vai saber a Libras. Não é assim que funciona. A segunda coisa que você tem que parar de fazer é parar de ficar decorando os sinais da Libras. Tem gente que vai lá e fica juntando e catando um tanto de sinais. Aprende sinal de um tanto de coisa, mas não sabe usar. Aí não adianta nada. Não adianta literalmente nada. Porque a comunicação é a comunicação que tem que fluir ali. Eu lembro direitinho um dia que eu fui fazer um estudo de caso com um aluno nosso, John Clayton. O John Clayton, e você pode procurar pelo nome dele aqui no canal, você vai encontrar vídeos dele aqui sinalizando, ou análise que eu fiz de sinalização dele, de música e tudo mais. O John Clayton, ele pegava sinais da Libras e ele saía decorando os sinais. Ele começou a tirar print da tela, imprimir isso e colar lá na parede da casa dele, fazendo tipo uma árvore lá que se conectava, que tinha ramos e tal, tipo um mapa mental, para poder decorar os sinais da Libras. E o cara decorou sinal pra caramba. Mas muito sinal mesmo. Ele saiu fazendo uma listagem e contando quantos sinais da Libras ele sabia. Aí ele entrou e foi fazer uma banca avaliativa, porque o sonho dele era trabalhar como intérprete, trazer comunicação para os surdos na escola. E também porque ele entendeu que era uma possibilidade de ter uma remuneração melhor do que a que ele tinha. Ele trabalhava nessa época numa loja de revenda de colchões. Ele passou vergonha na banca avaliativa, porque ele não conseguiu ter a comunicação. Ele travou, ele não entendeu a sinalização em Libras. Ele não entendeu quando o surdo chegou lá e foi sinalizar e ele tinha que passar aquilo ali para o português. E quando ele ouvia as coisas e foi passar para... Ele não conseguiu passar para Libras. Por isso ele foi reprovado. E tem gente que olha para uma banca avaliativa e acha que a banca avaliativa é mal. Um tanto de gente, um tanto de lobo mal que está ali para poder... enfim. Mas a pegada não é essa. Quem está ali avaliando, está olhando se você realmente está preparado ou não está. Porque lá na vida real, tu vai interpretar para o surdo de verdade. Você tem que saber fazer. Se você não souber fazer, não adianta nada. E o John Clayton não estava preparado. Aí foi quando ele descobriu, decorar sinais não adianta nada. Não adianta nada.
E então, nessa época, ele viu um vídeo meu. E na hora que ele viu esse vídeo meu na internet, ele falou assim, cara, é isso aqui é uma proposta diferente. Eu vou entrar e vou pelo menos testar. Se não der certo, eu peço meu reembolso, o cara fica lá feliz, eu fico feliz. E ele entrou. Na hora que ele entrou e começou a seguir o passo a passo do meu método, que eu desenvolvi junto com a Raquel, que é minha esposa que é surda, ele foi vendo que ele não precisava de decorar coisas, mas que a sinalização dele estava evoluindo. E a sinalização dele foi evoluindo semana após semana, semana após semana. Quando o John Clayton estava na semana número 4, ele mandou um vídeo pra gente. E o vídeo que ele mandou pra gente, deixa eu ver até se... Aqui, tá. Foi esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, o John Clayton fez quando ele estava na semana número 4. Olha a sinalização dele. Amigos, tudo bem com você? Tem leveza na sinalização. Tem vida na sinalização que ele está fazendo. Observa as expressões faciais, observa o formato das mãos dele, está tudo muito bem definido. Está leve. Ele não fica pensando o que é que ele vai fazer. Isso aqui ele estava na semana número 4 dos estudos dele aqui com a gente. Estava leve. Percebe? E ele está contando dessa vivência dele. E aí o que aconteceu? A continuidade disso foi que ele continuou seguindo o passo a passo. Na semana 6, olha o que ele mandou aqui. O que ele postou no grupo lá dos alunos. Vou adiantar um pouquinho aqui para você ver essa interpretação. Olha a leveza dessa interpretação de música que ele está fazendo. Observa os movimentos, as expressões faciais, a leveza com que ele está fazendo. E o que ele está fazendo aqui, ele está interpretando direto para Libras e na cultura surda. Algumas pessoas falam assim, ele decorou isso aí. Pode até ser que ele tenha decorado, mas olha a leveza com que ele está fazendo. Não está mecânico. Olha essa outra música aqui que ele está fazendo em Libras também. Olha as expressões faciais dele. Percebe? Existe vida, leveza no que ele está fazendo. Olha essa outra música aqui. Vida. E tudo isso porque ele abriu mão de fazer o que ele estava fazendo errado, que era ficar tentando decorar coisas. Tem até um estudo de caso que eu fiz dele em Libras, que você pode ver aqui no canal. Foi esse estudo de caso aqui. Olha lá atrás do John lá. Tá vendo lá na parede? Tem um tanto de coisa colada lá na parede. Aquilo ali são os sinais que ele estava tentando decorar. E ele decorou, mas ele foi reprovado. Aí na semana número 8 do aprendizado dele, ele foi lá, fez a banca e foi aprovado. E aqui eu fiz o estudo de caso dele totalmente em Libras. Eu entrevistando ele em Libras e ele respondendo diretamente em Libras. Percebe? Ou seja, a real possibilidade da interação, a real possibilidade da comunicação vem justamente de você fazer aquilo que tem que ser feito e parar de fazer aquilo que não está te ajudando no seu aprendizado. Percebe? Então, quais são os recursos e ferramentas essenciais para quem quer realmente continuar a aprender a Libras, se aprofundar ainda mais? Primeira coisa, você tem que utilizar vídeos sinalizações naturais de pessoas surdas. Naturais, não sinalização artificial, não sinalização mecânica, não sinalização de aplicativo de Libras, não sinalização de robozinho fazendo Libras, a sinalização de uma pessoa surda, que preferencialmente nasceu surda ou ficou surda lá até os 3, 4 anos de idade. Por quê? Porque o cérebro dela está muito mais adaptado para a visualidade da Libras. A segunda coisa é que essas sinalizações elas têm que ser tão naturais e tão contextualizadas, mas de que o tempo todo elas estejam falando de coisas que realmente importam no dia a dia das pessoas. Que estejam conectadas com o dia a dia, com aquilo que você vivencia no dia a dia e aplicável aos mais diversos contextos. A terceira coisa é que essas sinalizações elas têm que estar conectadas com histórias reais. Não pode ser frases. Frases não resolvem. E, para além disso,
toda essa comunicação aí, ela tem que ter um nível de vida e de leveza e usar aqueles sinais que realmente são os mais importantes, os mais usados no dia a dia. E que utilizem as construções, as montagens de frase, as ordens gramaticais que são mais importantes e mais usados no dia a dia. Segue isso. E se você quiser ter o meu acompanhamento, o meu passo a passo e acesso aos exatos materiais que os nossos alunos, como o John Clayton, têm acesso, usa esse link que está aqui abaixo. Clica lá no link. Entra lá e preenche sua ficha de interesse para participar da mentoria diretamente comigo. A mentoria não é um curso. A mentoria é um processo de acompanhamento personalizado, olho no olho, em que eu vou te acolher, eu vou estar com você, embora virtualmente. A gente vai conversar, eu vou entender exatamente quais são os seus desafios com a Libras, vou entender exatamente quais são os gargalos que você está vivenciando, eu vou entender exatamente quais são os seus objetivos, qual que é o seu momento, quais são as possibilidades, e eu vou desenhar um mapa, um plano estruturado para você, baseado na forma como você pensa, sente e age, ou seja, o seu perfil individual de aprendizagem. E mais do que isso, eu vou liberar acesso para você aos meus métodos, para que você possa entrar, ter um passo a passo estruturado, para que você possa vivenciar a Libras na prática, com histórias que realmente vão fazer com que a Libras entre na sua mente, no seu coração, e comece a fluir de você com naturalidade. E além disso, a gente tem reuniões em grupo para que você tenha o meu feedback, a minha orientação, o meu direcionamento daquilo que funciona hoje, para você continuar se desenvolvendo e avançando. Ou talvez seu objetivo seja se aprofundar na Libras. Eu tenho métodos específicos para isso e nessa reunião individual eu vou identificar o seu momento. Eu falo assim, olha, então é esse método aqui que vai ser liberado para você. Ou talvez seu objetivo é, Mads, olha, eu já sei a Libras, mas eu quero ser intérprete. Eu vou entender disso nessa conversa individual com você e a partir disso também eu falo assim, então comece por esse método. É esse método aqui que eu vou liberar para você. Vai lá, entra, começa. Nas reuniões você vai ter meu feedback, a minha orientação, com práticas específicas. Ou seja, independente do seu momento, se você realmente quer se desenvolver, quer dar esses próximos passos, quer ir para o seu próximo nível, a hora é agora. Acesse esse link que tem aqui abaixo, preencha sua ficha de interesse, que eu ou alguém do meu time vai fazer contato com você, para a gente conversar, entender desses bastidores, então te orientar para os seus próximos passos, para que você realmente tenha esse acompanhamento, esse direcionamento, e você possa ir para o seu próximo nível. Esse foi nosso episódio de hoje do UniLibrasCast. Que eles tenha trazido tanta clareza para você como eu busquei transmitir e que ao mesmo tempo ele tenha plantado em você a semente de você nunca desistir da Libras e nem desistir dos surdos. Mas pelo contrário, você realmente olhar para o que você está fazendo hoje e observar se isso realmente está trazendo o resultado que você quer. Se estiver, ótimo. Mas se não estiver, ou mesmo se você quiser ir além, quiser ter o meu acompanhamento passo a passo para isso, acesse o link aqui abaixo e a gente se vê lá na reunião nossa individual da mentoria. Vai lá!